Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Iremos ler do versículo 6 ao versículo 9. Vamos lá. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Como, portanto, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Versículo 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Versículo 8. Tendo o cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só o zelo e o cuidado do apóstolo Paulo com os irmãos da igreja de Colosso. Só que acontece que o apóstolo Paulo não está presente aqui para essa igreja. Ele enviou uma carta para direcionar aquela igreja. E a preocupação dele era de quê? De que eles mantessem firmados em Cristo, no aprendizado em Jesus Cristo. Portanto, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Andar em Jesus Cristo é andar com as mesmas características de Jesus Cristo, seguindo as mesmas condutas de Jesus Cristo perante todos, e principalmente perante Deus, em total obediência a Deus, tendo comunhão com Ele. E ele fala aqui como que nós andamos em Cristo. Arraigados, edificados. Arraigado significa uma firmeza, sabe? Estar firme em quem é Jesus Cristo, de como que Jesus Cristo convivia com as pessoas, como que era a conduta dele perante a sociedade, perante os que eles iam se comunicando e alcançando as pessoas para o reino de Deus. Arraigados, edificados nele, confirmados na fé, e como fostes ensinados, crescendo em ação de graça, crescendo em maturidade espiritual, crescendo em maturidade na conduta cristã, com maturidade, não sendo levado pelas filosofias vãs e as sutilezas, sutios, sabe? Tem pessoas que se envolvem com você, tentando te levar com sutilezas para te enganar, para te enredar, para você seja dominado. Tome cuidado. O apóstolo Paulo, para que nós sejamos ensinados por Jesus Cristo, com as condutas de Jesus Cristo, com as características de Jesus Cristo, com ações de graça. Ações são atitudes, e graça é o que Jesus Cristo fez por nós, é o favor imerecido. Ação de graça também é você agir de uma forma que você é grato por Deus. As suas atitudes vão demonstrar que você é grato pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ações de graça é você agir de uma forma que vai corresponder com aquilo que você é grato pelo que Deus fez por ti. Não sendo levado por filosofias, por vãs sutilezas de doutrinas de homens que querem te dominar, mas sim andando segundo Cristo, segundo as mesmas condutas de Cristo, sabendo que em nós Ele habita corporalmente a plenitude da divindade de Deus em nós, pelo intermédio de Espírito Santo. Tenha as características do Espírito Santo, e todos nós sabemos quais são as características do Espírito Santo. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, felicidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, bondade. Todas essas características têm que estar sendo exercitadas em nós todos os dias. Portanto, não se deixe enredar com filosofias, por ensinamentos de homens que tentam sempre dominar um outro, para que ela se sujeite a ela e não a Cristo. Ela fala de Cristo para você, mas ela quer que você se sujeite a ela.
esteja sempre sujeito a Cristo. Cristo é a referência. Cristo se sujeitou a Deus, não se sujeitou a homens. Ele se sujeitou a Deus, obediência a Deus. E Cristo passou ensinamento para que todos nós sejamos humildes e sujeitos a Deus, andando com as características dele em nós, por intermédio do Espírito Santo, edificados, arraigados, confirmados na fé, como fostes ensinado, crescendo em ação de graça. Tenha maturidade, tenha discernimento. Para ter maturidade tem que ter discernimento, para discernir o que é do homem e o que é de Deus. Discirna, tenha sempre a escolha naquilo que agrada a Deus. Tenha escolhas que sempre vão te levar a obedecer a Deus e não a homens. Tenha discernimento. Que todos nós venhamos estar andando como Cristo aqui, como Cristo andou, com as mesmas características de Cristo em nós, andando e confirmados nele, edificados nele, arraigados, enxertados nele, e ele em nós, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Dai a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Dai a bênção apostólica também. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shalom. Amados, estejamos todos nós andando como Cristo andou, confirmados. O apóstolo Paulo não estava presente ali com o povo de Colossenses, mas ele se preocupava para que o povo andasse conforme os ensinamentos de